pessoal, como que vocês estão? Eu espero que seja todo mundo muito bem. Eu sou a Cláudia, seja bem-vindo no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário que isso vai me ajudar muito mesmo. Agradeço novamente a todo mundo que tá interagindo comigo. Já tô comemorando as primeiras conquistas, então muito obrigada mesmo. E hoje eu vou trazer um caso que é o primeiro caso de serial killer. É um caso de psicopata, muita psicopatia nesse caso. E vamos lá, que é um caso dos anos 90, então eu tenho certeza que ou você, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó conhece esse caso que chocou o Brasil e ainda choca. E vamos lá, porque o caso de hoje é do maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967 em Guaraci. Ele morou junto com seu pai, com a sua mãe. Ele veio de uma família simples, humilde. O pai dele teve várias profissões, como pescador, ele também trabalhou em um abatedouro de boi. Então, ele sempre estava trocando de emprego. E o Francisco, na sua juventude, ele ajudava seu pai, ele tentava ir para o emprego com o pai. Ele alega que via o pai matar os bois nesse abatedouro, né? E ele confessa que ficava um pouco assustado, mas que ele até gostava do que ele via. Ele gostava do barulho do boi ser abatido, uma coisa já perturbadora desde a infância. O Francisco teve um período que ele foi morar com a sua avó, e foi nesse momento que a tia dele, a Diva, começou a abusar sexualmente dele. Ela passava a mão no garoto, foi uma coisa que perturbou muito ele. E ele relata isso com muito pesar até hoje. Quando ele diz para os pais o que a tia fez, eles não acreditaram. Eles falaram que isso era loucura, que ela jamais faria uma coisa dessa. A tia também negou na época. A avó do Francisco um dia pegou na mochila dele um passarinho morto e ela disse: credo, que horror, você é um monstro. E o garoto chorou muito quando ele ouviu isso. Ele falou que, nossa, minha avó me acha um monstro. E ele ficou até se questionando o que ele seria, se ele realmente seria um monstro, se ele tinha alguns pontos a ser trabalhados. Isso lá na infância. E tudo isso foi acumulando dentro dele. Os meus pais não acreditam que a minha tia abusou de mim, minha tia abusa de mim, minha avó me acha um monstro. Então tudo isso foi refletindo dentro dele. Ele cresceu, abandonou os estudos, ele chegou a prestar o exército, ele tinha um difícil relacionamento com mulheres. Apesar dele ser uma pessoa super extrovertida, gostar de conversar com as pessoas, ele era um patinador nato, ele sabia fazer manobras de patins super difíceis. O pessoal ia no parque de Ibirapuera para ver ele. Então, assim, ele tinha uma paixão enorme por patins, ele encantava todo mundo. Mas na área de mulher, ele tinha um sério problema, porque ele não conseguia manter um relacionamento por muito tempo. Ele teve relacionamentos passageiros, inclusive ele namorou uma travesti, a Tainá. Foi o relacionamento mais duradouro que ele teve, que chegou em torno de uns 2 anos. Só que essa Tainá relata que ele era muito agressivo, ele tinha picos de explosões, ele batia nela, ele humilhava ela, e ele também tinha um sério problema. Quando eles iam ter relações sexuais, ele não conseguia muitas vezes porque ele sentia muita dor. Não se sabia se era por causa de falta de higiene, ou era algum problema mesmo, devido aos abusos que ele já sofreu, se ele sofreu alguma pancada no seu órgão genital, mas ele não conseguia ter tanta relação com a Tainá. Ele se culpava muito porque ele era desempregado, então ele era um cara frustrado também. Então eles decidem terminar, romper o romance. Assim que eles rompem, o Francisco ele começa a trabalhar numa empresa de mototaxista. Então ele tem essa central como um emprego, ele tinha muitos amigos lá, fora os amigos que ele já tinha do Parque Ibirapuera por conta da patinação. Então ele começou a ter uma rede muito grande de amigos, ele amava o trabalho dele, que era de mototáxi. Só que as coisas começaram a mudar de um jeito bem louco para a vida dele. Entre 1997 e 1998, começou a ter um grande registro de desaparecimento de mulheres. As famílias das vítimas iam, relatavam que elas desapareceram e a delegacia já estava cheia desses casos, então eles começaram uma investigação bem profunda, começaram a ir atrás do que poderia ser, quem poderia estar sequestrando essas mulheres, já que eles não tinham nenhuma pista e o número não parava de crescer.
um dia a prima de uma mulher que estava desaparecida foi até a delegacia prestar queixa, buscar informações, e ela relata que antes da prima dela desaparecer, ela ligou para ela, disse que estava com um empresário, que ela foi abordada lá no metrô de São Paulo, e que esse empresário era um cara muito rico, muito famoso, de uma multinacional, e que ele estava prometendo para ela uma vaga de garota propaganda, modelo, e que naquele momento ela ia sair com ele para poder fazer umas fotos, enfim, porque ele achou ela muito bonita. Nesse momento a prima já entendeu que a outra tava querendo sair com esse cara, que ela tinha curtido ele. E a prima dela sempre saía com um tipo de cara, assim, o biotipo parecido. E aí ela relatou pra polícia como que poderia ser esse cara, porque ela já viu a prima dela sair com esse tipo de homem parecido, né, com o maníaco do parque. E aí se tem o primeiro retrato falado. E realmente a prima descreveu o maníaco do parque certinho. E a partir desse momento, os policiais lançaram a foto dele em todos os jornais, todos os canais de TV passavam a foto dele, que quem visse esse cara, né, ou uma pessoa parecida com ele, que fosse até o DHPP e relatasse tudo isso, que viu esse cara, enfim, a polícia já estava com uma carta na manga, que era esse testemunho dessa prima. Próximo a esse dia, uma outra mulher também foi até a delegacia e relatou que um homem abordou ela no metrô de São Paulo, prometendo uma vaga de modelo, porque ela era muito bonita e ele era empresário de uma multinacional, e chamou ela para uma sessão de fotos. A moça se recusou, disse que não queria, que se ele continuasse enchendo o saco dela, ele ia chamar a polícia. E nesse momento, o cara vai, dá um cartão para ela, se apresenta como Jean e deixa um número de telefone. Na hora que ele entrega esse cartão na delegacia, os policiais ligam atrás, né, para ver quem que é, e cai na central de motoboy onde o Francisco trabalhava. As polícias se dirigem até essa central, chega lá, encontra o dono, pergunta se existe algum Jean que trabalhava por lá. O dono nega, diz que não, mas que uma coisa muito estranha tinha acontecido. Naquela manhã, um funcionário tinha pegado as suas coisas e ido embora. O Francisco, ele trabalhava e morava lá na central de taxistas, né, motoboys. E ele foi embora, deixou apenas um bilhete falando que precisava ir embora, que a vida dele, dali pra frente, ia seguir de outra forma. Deixou o jornal com o retrato falado dele e esse bilhete e foi embora. E o dono achou aquilo muito estranho, então os policiais começaram a investigar Francisco, porque eles descobrem quem que vai ser esse homem. O Francisco era também conhecido como Chico Estrela, porque ele realmente era muito bom na patinação, então onde ele ia, todo mundo conhecia ele também como Chico Estrela. O dono da central de mototaxistas relatou para os policiais que não era a primeira vez que as polícias iam atrás de Francisco. Em torno de uma semana atrás, os policiais do DHPP, Delegacia de Pessoas Desaparecidas, tinham ido atrás do Francisco perguntando se ele conhecia uma tal de Isadora. Por quê? Ele tentou passar 2 cheques dessa moça numa loja e eles conseguiram subir isso, aí eles foram atrás dele lá na central. Ele disse que a Isadora era uma namorada dele, mas que por aqueles dias eles tinham terminado e ele não sabia onde ela estava, porque ele não estava mantendo mais contato com ela, e que o cheque tinha sido um presente, que ela deu por livre e espontânea vontade aquele dinheiro para ele, coisa que não colou para as polícias. Com o rosto do Francisco exposto em todas as mídias, todos os canais de comunicação, todas as mulheres que viam a notícia e já tinham sofrido na mão dele iam até a delegacia falar que sofreu algum tipo de abuso, que ele tinha estuprado, que ele tinha maltratado, que ele tinha batido, que ele tinha espancado. Então as polícias já estavam assim, loucos atrás dele, só que o Francisco sumiu no mapa. Ninguém sabia onde que ele estava. Nesse período em que as polícias estão atrás do maníaco do parque, o dono da central de motoboys liga na delegacia e solicita os policiais lá na sede, lá na central, porque ele tinha encontrado algumas coisas. Chegando lá na central de motoboys, o delegado vai e depara uma privada, um vaso sanitário todo quebrado e ele fica sem entender, mas aí o dono da central fala que aquele banheiro ficava no quarto onde o Francisco dormia e a privada estava entupida. Na hora que os policiais foram verificar o que estava entupindo o vaso, era ossos de boi
e documentos da Selma, que era uma das vítimas de Francisco e que até então estava só desaparecida. Então as polícias ficam mais ainda de orelha em pé, porque talvez não seriam só mulheres desaparecidas, talvez eles estariam lidando com mulheres mortas. Todas as mulheres que estavam desaparecidas tinham um biotipo. Elas eram altas, magras, morenas, cabelos longos, curvas bem sinuosas, né, bem bonitas. Elas eram todas parecidas. Não tinha, um exemplo, nenhuma loira, uma ruiva. Não, eram todas bem parecidas, todas nesse biotipo. Então eles foram traçando que se tratava mesmo de um psicopata, um serial killer que mantinha esse padrão. Os policiais do Brasil todo estavam à procura do Francisco e quem localizou eles foi os policiais do Rio Grande do Sul. Ele já tinha ido para a Argentina, já tinha ido para Paraguai e no momento ele estava lá em Rio Grande, então eles pegaram ele lá em Rio Grande do Sul e levou para São Paulo, onde o maníaco do parque se negou, disse que não era ele, aquele homem, que ele era inocente, que ele jamais tinha visto aquelas mulheres na vida. Só que, por final, ele cansou das mentiras, ele viu que aquilo não ia colar. Então, na maior frieza, ele decide confessar todos os crimes e todos os atos macabros que ele tinha cometido. Francisco confessou que os corpos estavam no Parque Central de São Paulo. Então, os policiais foram até a mata junto com ele. E foi nítido, todo mundo percebeu. Na hora que o Francisco passou uma cerquinha que tinha e adentrou a mata mesmo, ele se transformou. Ele parecia um animal em busca da presa e aí ele foi mostrando onde que os corpos estavam. O Francisco confessou que antes de matar as mulheres, ele humilhava muito elas, batia, mas batia muito. Ele dava socos, chutes, puxava cabelo, enforcava elas, maltratava muito, cuspia na cara delas. Ele acabava com elas. Toda a dignidade que uma mulher, que uma pessoa tem, ele conseguia acabar. Ele torturava as mulheres, dando a sentença delas enquanto ele batia. Para algumas, ele levava elas até próximo aos corpos, né? Ele já tinha matado algumas mulheres e ele levava elas para ver o corpo das vítimas dele e dizia que se elas não fossem boazinhas, elas iam acabar igual aquelas lá, mortas. O primeiro corpo que foi encontrado foi o de Selma, que foi uma das primeiras vítimas dele. Ela foi morta por asfixia. E pela perícia foi constatado que tinha muitas mordidas no corpo dela, inclusive pedaços arrancados pela mordida do maníaco do parque. Então ele também tinha atos de canibalismo. Ele diz que ele fazia isso porque na hora que ele via a mulher, ele sentia simplesmente vontade de morder e arrancar um pedaço da carne, da pele, sentir o sangue. E ele fazia esse tipo de coisa com as mulheres. Então, e foi constatado que isso foi em vida. Ele mordia as mulheres e arrancava pedaços dela em vida. Um senhor que fazia arapucas lá no Parque Central para passarinhos foi, né, até as armadilhas, ver se tinha captado algum passarinho, e ele começou a sentir um cheiro muito forte. É aí que mais 2 corpos são localizados. E eles estão de uma forma bem bizarra, porque eles já estão em estado de putrefação, só que eles estão como se ele tivesse de 4, sabe? Então, Francisco deixava as vítimas em posições peculiares. O motivo dele deixar o corpo, às vezes em algumas posições estranhas, é porque após a morte das mulheres, ele voltava e continuava mantendo relações com elas, mesmo elas já quase entrando em estado de decomposição. Ele só parava quando o corpo realmente já estava em um estado bem deplorável. Caso contrário, ele continuava lá com o corpo da mulher mantendo relações. Ou seja, ele também pratica necrofilia, que é uma coisa, nossa, é uma doença mental muito, muito forte, porque pelo amor de Deus. Uma de suas vítimas fatais foi uma jovem de 16 anos. Ela fazia parte de um grupo punk, fazia parte desse movimento. E ela era muito simpática, carismática, apesar dela usar toda a roupa gótica, toda aquela coisa. Ela era muito simpática, ela era bem extrovertida. E o Francisco facilmente conseguiu levar ela para o meio do mato, lá do meio do parque. E na hora que ele estava andando com a moça, ele começou a bater muito nela. Ele falou assim que foi uma das pessoas que ele mais espancou, foi essa menina de 16 anos.
que ele pegou o cardaço do coturno dela, amarrou no pescoço dela e fez ela andar durante a mata como uma cachorrinha, sabe? Ele começou a andar com ela como se ela fosse um animal. Fez ela ficar de 4 pés e tudo. Ele se perdeu na mata esse dia, então essa menina teve a infelicidade de passar uma noite inteira com ele. Mas ele mesmo alega que não fez nada com ela em vida, no sentido sexual, que ele só bateu muito nela. E chegou uma hora que ele mostrou os cadáveres pra ela, disse que ela ia acabar daquela forma. Ela simplesmente aceitou que ela não ia viver dali pra frente, que ela ajoelhou no chão e disse: por favor, para de bater no meu rosto, eu não quero que você bate mais no meu rosto. E aí ela fechou o olho porque ela já sabia que ele ia acabar com a vida dela. E ele disse que a corda que tava amarrando o pescoço dela, ele apertou e matou a menina. E depois disso, depois que ele viu que ela já estava morta, ele começou a ter relações sexuais com o corpo dela. E dali ele manteve relações por vários dias. Ele disse que beijou o corpo dela todo, salivava em ver o cadáver dela. Não precisamos entrar em mais detalhes, né? Uma das vítimas sobreviventes do maníaco do parque relata que caiu na lábia dele, ela se sente até idiota por isso, mas que ele tinha um poder de convencimento muito grande. Que ela pegou, foi abordada por ele no metrô, como todas as outras foram, promessa de ser modelo e tudo mais. Ele pegou ela, levou ela pra central do parque, e assim que ela foi adentrando bem na mata, ele começou a bater muito nela, batia muito nela, mostrou os cadáveres pra ela. Ela alega que foi obrigada a ter relações sexuais com ele. Foi muito rápido essa questão da relação sexual, mas ela foi agredida o tempo todo, ela falou que sentiu muita dor. E que na hora que ela viu os cadáveres, ela entrou em total desespero, porque ela já aceitou que aquele seria o fim dela. Ela se ajoelhou, ele, na verdade, colocou ela ajoelhada e falou: olha, eu não vou te matar. Se você contar de 0 até 2000, você levanta e vai embora. Mas você tem que contar de 0 até 2000. Se você contar e der o azar de me encontrar aqui na mata, eu vou te matar. E aí os policiais perguntaram: você contou até 2000? Ela falou que se ele pedisse pra ela contar até 10.000, ela contava. Ela disse que contou e na hora que chegou nos 2000, ela saiu completamente nua pro meio da estrada. E aí um ônibus parou pra ela, acolheu ela, levou ela na delegacia, mas ele deixava algumas vítimas vivas. Assim que o Francisco é jogado na mídia, confirmando que realmente era ele, aquele assassino, aquele cara que fez tudo aquilo, e foi mostrado a forma que ele matava as mulheres, a comoção foi imediata. Todo mundo corria pra porta da delegacia pedindo a morte dele: mata, mata. E todo mundo teve que segurar, né, a galera, porque eles queriam linchar o Francisco. Só que ele tava muito calmo lá dentro da delegacia, ele não mostrava, não esboçava nenhum tipo de preocupação, muito solícito. Teve um momento que ele pediu pro policial para ele poder fumar, e ele tava lá fumando cigarro dentro da delegacia. E uma moça tava pedindo, pelo amor de Deus, que ela precisava ver o Francisco, ela queria entrar para conversar com eles, e os policiais cedem. Essa mulher chegou quebrando tudo, xingando ele, falando: cara, você ia fazer a mesma coisa que você fez com as outras comigo, você ia me matar. Ela chegou acabando com ele, porque era uma vítima dele, que ele abordou, somente abordou no metrô, mas ele não fez mais nada. Ela chegou acabando com a vida dele. E nesse momento, os policiais disseram que foi nítido, que ele tava todo assim, ó, mão, né, lá. E aí, na hora que a mulher entrou, ele foi diminuindo, se fazendo de coitado, sabe, franzino, parece que ele até diminuiu de estatura. E que ele olhou pra mulher e falou: você me perdoa, eu jamais faria isso. Eu só fiz isso porque uma força me invade e aí eu acabei cometendo todos esses crimes, mas você me perdoa. Eu jamais queria fazer isso com você, com nenhuma delas. Resumindo, a mulher saiu de lá chorando, impressionada com a bondade do cara, e ela pediu licença para os policiais para poder dar um beijo na testa dele. Os policiais ficaram sem entender nada, que ela era uma vítima, uma possível vítima dele. Ela poderia ter tido destino como as outras, morta. E ainda assim, eles falaram: tudo bem, ela foi, deu um beijo e um abraço nele. Né? Tá bom. O Francisco, ele era um cara muito galanteador, muito bom de lábia. Ele chega a falar na entrevista que há muitos anos atrás foi feito,
Ele fala, quem não é bom de lábia, né? Ou seja, ele ainda tem um convencimento de que ele realmente é bom de lábia. Ele fala com uma vozinha fina pra gente cair na dele, coisa que não acontece, né? Mas ele era bom em lábia, mas não era bom em outras coisas. O Francisco, ele tinha um sério problema de ereção. Ele não conseguia ter ereções por muito tempo. Então, por isso que ele matava as vítimas antes de ter relações com ela. Porque muitas vezes ele não chegava nem nos finalmente, né? E as vítimas que ele matou, ele confessou todas. Todas ele confessou. Mas as vítimas que estavam vivas, ele negou todas. Por quê? Ele tentava ter relações com ela, não conseguia, ou era muito rápido. E ele também pedia para que elas introduzissem dedos nele. Então, para ele, era um pouco constrangedor falar que ele pedia para as vítimas fazer esse tipo de coisa com ele. Então, ele só assumiu as que ele matou. As que estavam vivas, ele falava que nem conhecia aquelas mulheres. Então, foi constatado também que não tinha vestígios de sêmen nos cadáveres. Então, se questiona, será que essa pessoa chegava a ter ejaculação? Será que ele conseguia isso? Visto que a Tainá, sua primeira namorada, já tinha falado que às vezes na cama ele sentia muita dor na parte íntima e tal. Então, ele tinha esses probleminhas aí íntimos. O Francisco foi condenado por 7 homicídios, 9 estupros, roubos, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. A pena dele gira em torno de 285 anos, 11 meses e 10 dias. Como sabemos, né, a prisão brasileira permite que a pessoa fique até no máximo 40 anos na cadeia. Especula-se que até 2028 o Francisco já vai estar nas ruas. Então, vamos acompanhar que brevemente esse cara está nas ruas. Os peritos, os psiquiatras forenses, acreditam que ele pode sim cometer novos crimes como esse, porque psicopatas não têm cura, é uma doença que não tem cura. A medicina não é tudo que tem cura nela. Então, eles acreditam que facilmente ele pode cometer esse crime novamente. Que ele não conseguiu ser uma pessoa regenerada, ele não vai conseguir se reiterar na sociedade, mas ele tá para ser solto. O Francisco é recordista de cartas no Brasil. Em todos os presídios que existem no Brasil, nenhum presidiário recebeu tantas cartas de amor como o Francisco, o maníaco do parque. Mulheres vão pedindo para visitar ele, manda cartas de amor para ele, falando que é perdidamente apaixonada por ele. Em 2002, ele chegou a se casar com uma dessas admiradoras dele. Ela é uma professora que mora lá em Santa Catarina. Ela fazia juras de amor para ele, ela não parava de mandar carta, dinheiro, comida, roupa para ele lá no presídio. Eles casam, só que ela diz, alguns anos atrás, que ela busca o divórcio, porque ele começou a se mostrar muito agressivo com ela, principalmente nos atos, quando eles vão praticar atos sexuais. Ela diz que ele é muito agressivo, que ele bate nela e que ela não quer mais continuar com ele. E mesmo no período dele casado, ele não para, gente, até hoje, ele não para de receber cartas. Existem muitas mulheres que pedem para sair com ele. É um absurdo isso, mas existem mulheres que querem sair com o maníaco do parque. A única frase que resume esse caso todo é que ele é um ser humano irrecuperável para a sociedade. E foi esse o nosso caso brutal de hoje. O caso desse cara nojento. Pelo amor de Deus, esse cara, ele não merece estar entre nós. Ele não pode ser considerado humano. Esse cara é um animal, um bicho. Ele merecia prisão perpétua. Todo caso que a gente relata aqui, as pessoas mereciam, né, uma prisão perpétua. Mas eu acho muito cruel isso. No julgamento, a defesa do Francisco questiona as mulheres que foram violentadas por ele e sobreviveu, o que elas estavam fazendo lá. Gente, é um absurdo eles questionarem a vítima, perguntar o que a vítima estava fazendo lá, o que será que aconteceu. Gente, é uma vergonha ser mulher no país que a gente tá, porque eles te questionam por que você estava pegando um metrô, por que você estava em tal lugar, tal hora. Não é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Tem que focar no crime, no criminoso. Nenhuma mulher perde para ser morta ou estuprada, ninguém pede por isso.
Então, principalmente naquele tempo, em 1997, 98, ainda era um pouco mais machista. Não que a sociedade deixou de ser, porque ainda existe muito, mas era um pouco pior naquela época, né? Mas foi isso. Toda a solidariedade às famílias dessas vítimas que ainda hoje revivem esse caso. É um caso que não podemos esquecer, mais um caso que não pode ser adormecido, porque em breve esse psicopata vai estar nas ruas e precisamos saber quem é ele, o tipo de crime que ele cometeu, a forma que ele cometeu os crimes, porque é um absurdo ele estar nas ruas. Nossa, é algo que precisamos de uma justiça melhor, né? Mas, enfim, o que dizer, né? É um caso que choca, mais um caso que choca. Espero que tenham gostado, que tenha ficado bem elucidado, que tenha dado para entender. Obrigada por ficarem comigo até aqui e um beijo, fiquem com Deus.